Imagine por um momento que dentro de você existe um fogo secreto, um fogo que não queima a pele, mas transmuta a alma. Um fogo que não destrói, mas purifica. Esse fogo tem sido buscado por místicos, sábios e buscadores ao longo dos séculos. Eles o chamaram de muitas maneiras: Espírito Santo, Prana, Kundalini. Mas há um nome que atravessa culturas e épocas: alquimia. Porém, não estamos falando da alquimia do chumbo e ouro dos antigos laboratórios. Não nos referimos aos experimentos medievais com cadinhos e retortas. Falamos de uma alquimia mais poderosa, mais profunda, mais transformadora. A alquimia espiritual, a arte esquecida de transmutar o ordinário em extraordinário, o ego em consciência, a sombra em luz. E se eu te dissesse que você, neste exato momento, está no meio de um processo alquímico e não sabia que cada queda, cada perda, cada ruptura que você experimentou é uma fase precisa e necessária da sua evolução interior? Que você não é vítima do caos, mas aprendiz da grande obra? Neste vídeo, vamos desvendar os mistérios desta ciência sagrada que foi protegida sob símbolos e metáforas por séculos. Descobriremos juntos os princípios da alquimia espiritual e como você pode aplicá-los para transformar radicalmente sua vida desde o interior. Vamos romper os véus do evidente e penetrar no essencial. Exploraremos como civilizações antigas como Egito, Grécia e as escolas herméticas já compreendiam que a verdadeira transformação do ser não ocorre lá fora, mas aqui dentro, que a matéria não é mais que um reflexo do espírito e que o verdadeiro ouro está no despertar da consciência. E mais importante ainda, te ensinarei como identificar em que fase da alquimia você está agora e o que fazer para não ficar estagnado no meio do processo. Porque a jornada espiritual não é linear, mas cíclica, espiralada e cheia de símbolos que só o coração desperto pode decodificar. Prepare-se para uma viagem até você mesmo, uma descida ao cadinho da sua alma, onde as impurezas do ego serão queimadas e sua verdadeira essência poderá ressurgir como o ouro mais puro. Aqui começa sua grande obra e não há volta atrás. A história oficial nos diz que a alquimia foi precursora da química moderna, uma curiosa prática medieval obcecada em converter chumbo em ouro. Mas essa é apenas a casca, um invólucro banal que oculta um coração místico, um mapa secreto rumo à mais alta transformação espiritual. A verdadeira alquimia é muito mais antiga que os laboratórios da Europa. Suas raízes se aprofundam nas areias do Antigo Egito, onde os iniciados de Hermes Trismegisto custodiavam os princípios sagrados da transformação da alma. Textos como a Tábua de Esmeralda ou o Corpus Hermeticum não falavam de metais, mas da alma humana como matéria-prima. O chumbo era o ego adormecido, o ouro, a consciência desperta, e o processo não requeria fornos, mas fogo interior. Os gregos herdaram esta sabedoria e a misturaram com sua filosofia, especialmente através do neoplatonismo. Plotino e os seguidores de Platão já falavam da ascensão da alma, da viagem desde o material rumo ao divino. Para eles, a realidade visível era apenas um reflexo imperfeito do mundo verdadeiro, o mundo das ideias, do espírito, do eterno. Mas foi na Idade Média quando esta sabedoria se recobriu de símbolos, mitos e enigmas. Os alquimistas europeus, perseguidos pela ortodoxia religiosa, ocultaram seu conhecimento em tratados como o Mutus Liber ou o Splendor Solis. Imagens de dragões, serpentes, reis e caveiras povoavam seus textos não por estética, mas como linguagem cifrada para quem soubesse ver. A alquimia espiritual era um caminho perigoso. A transmutação poderia enlouquecer aqueles que não tinham uma estrutura interna sólida. Os místicos sufis, os yogis tântricos e os taoístas
também compreenderam isso. Em todas as culturas apareceu a noção de que o ser humano é um microcosmo, um universo completo em si mesmo, que deve ser purificado, alinhado e, finalmente, iluminado. O processo alquímico tinha seus paralelos: a purificação, nigredo, a iluminação, albedo e a união sagrada, rubedo. Etapas que refletem não apenas mudanças internas, mas verdadeiros renascimentos da alma. E embora os símbolos variassem, desde a fênix que renasce das cinzas até o lótus que floresce no barro, a mensagem era a mesma. O ser humano não está terminado. É uma obra em processo, uma grande obra. Hoje, no século XXI, esta sabedoria ressurge não como dogma, mas como necessidade, porque nunca antes estivemos tão desconectados do nosso fogo interior e nunca antes tivemos tanto poder para voltar a acendê-lo. A alquimia espiritual é uma travessia. Não ocorre em um dia, nem em um templo. Ocorre na carne, nas emoções, nos pensamentos. É uma metamorfose onde o viajante não retorna igual a como partiu. Para compreendê-la, precisamos mergulhar em suas 3 grandes fases, 3 portas iniciáticas que revelam não só o mistério da alma, mas a verdade sobre você. Todo processo alquímico começa com o que os sábios chamavam nigredo, a etapa negra. É a morte simbólica. É quando seu mundo conhecido colapsa, você perde o rumo, a identidade se fragmenta e a dor se torna mestra. Em termos modernos, é a depressão, o vazio existencial, a noite escura da alma. Mas não é castigo, é limpeza. No cadinho da vida, a alma ferve o que já não serve. As falsas crenças, os apegos, as máscaras, tudo deve se dissolver. É o momento em que algo morre em você, para que algo mais alto possa nascer. É desconfortável, sim, mas também sagrado. O alquimista interior entende que a escuridão não é inimiga, mas aliada, porque o que não morre não se transforma. Depois da purificação, chega a albedo, a fase branca. Aqui a clareza retorna. É como sair de um túnel e ver a luz, não lá fora, mas dentro. Você começa a recordar quem é além do ego. Já não busca do lado de fora o que te falta, porque começa a descobrir que o ouro verdadeiro está no seu interior. Nesta etapa, muitas pessoas começam a experimentar momentos de paz profunda, sonhos reveladores ou sincronias. A intuição se afina, as emoções se estabilizam e nasce uma nova forma de ver a vida. É como se algo em você tivesse sido lavado com águas celestiais. Mas cuidado, essa luz é frágil se você não a proteger. O ego pode tentar retornar. Por isso, o trabalho não terminou. A última fase, a mais secreta, é rubedo, a etapa vermelha. Aqui ocorre a união sagrada, não uma iluminação repentina, nem uma evasão mística, mas a integração real da alma com o corpo. Você já não é alguém que busca a espiritualidade. Você se transformou nela. Sua vida, seus atos, suas palavras, tudo emana coerência. Rubedo é quando a transformação interna se manifesta no externo. Seus relacionamentos mudam. Seu entorno responde à sua nova vibração. Você encarnou o ouro filosófico, não um metal, mas uma frequência. A do amor consciente, da vontade alinhada, do ser desperto. E é aqui onde o ciclo recomeça, porque a alquimia não é um ponto final, mas uma espiral ascendente. Tendo compreendido as 3 grandes fases alquímicas, nigredo, albedo e rubedo, é momento de levantar o véu sobre os códigos simbólicos e as resistências internas que protegem esta sabedoria como um fogo sagrado. Porque a alquimia espiritual não é apenas um processo, é uma prova, uma série de portais selados que só se abrem com a chave do entendimento profundo. Os antigos alquimistas sabiam que a alma não responde à linguagem racional, mas à simbólica. Por isso não escreveram tratados filosóficos, mas livros cheios de imagens críticas.
o dragão, o corvo, a rosa, o ovo, o leão verde. Cada símbolo representa uma energia psíquica no processo de transformação. O corvo negro, por exemplo, simboliza a morte do ego durante o nigredo. Não é um animal maldito, mas o anúncio de que algo em você está pronto para cair. O dragão, criatura de fogo e terra, representa a força bruta da sombra, seus desejos reprimidos, sua raiva, sua culpa. Enfrentá-lo é fundamental para liberar energia estagnada. O ovo filosófico simboliza o recipiente interior, onde ocorre a transmutação. Você é o ovo, e dentro de você se gesta a nova versão de si mesmo. Os símbolos não devem ser memorizados, mas sentidos. São chaves vibracionais. Meditar neles, desenhá-los, até mesmo sonhar com eles, ativa partes adormecidas da psique. Toda transformação real encontra resistência. Não porque o universo queira castigá-lo, mas porque o ego teme desaparecer. No caminho alquímico aparecem dúvidas, sabotagens, velhas feridas que ressurgem justamente quando você acredita que avançou. Isso não é retrocesso, é prova. São os guardiões do umbral, manifestações do seu inconsciente que custodiam a entrada a uma nova versão de você. Seu propósito não é detê-lo, mas revelar o que ainda não foi amado nem compreendido. Aqui é onde muitas almas se detêm porque confundem resistência com sinal de erro, quando na realidade é sinal de iminente transformação. Se você conseguir se sustentar no fogo sem sair correndo, sem se julgar nem se render, algo novo nascerá. Nada disso funciona se não se acende o fogo interior. Esse fogo é uma mistura alquímica entre vontade consciente e devoção verdadeira. A vontade sem amor se torna controle. O amor sem vontade se dissolve em evasão, mas quando se unem, geram o calor necessário para que a alma se derreta, se purifique e finalmente se temple em ouro. Por isso, a alquimia espiritual não é só conhecimento, é prática. É uma dança diária entre o que você sabe e o que vive, entre o que escolhe e o que solta. É a ciência esquecida de voltar a si mesmo. É fácil contemplar a alquimia espiritual como uma ideia elevada, uma relíquia mística envolvida em símbolos e metáforas antigas. Mas seu verdadeiro poder se revela quando desce à terra, quando toca sua rotina, suas decisões, seus relacionamentos. Porque um verdadeiro alquimista não vive em torres de marfim, mas entre ruas, emoções e desafios. Aqui deixo algumas práticas e chaves para aplicar esta antiga sabedoria em sua vida diária. Não são fórmulas mágicas, mas sementes de transformação. Primeira, abrace seu caos sem medo. Quando atravessar uma crise, não fuja nem a julgue. Lembre-se que está entrando em seu nigredo, o cadinho escuro onde o velho morre. Anote suas emoções, caminhe com elas, respire-as. Observe como se desintegram sem necessidade de lutar. Nomear o caos o desarma, negá-lo o fortalece. Dica: crie um diário de transmutação onde registre suas sombras, seus pensamentos repetitivos, suas reações automáticas. Não para se julgar, mas para iluminar padrões. Segunda, limpe seu templo interior. A albedo não chega se seu corpo e seu entorno estão saturados. A limpeza espiritual começa no físico. Ordene seu espaço, desligue o ruído, jejue do excesso. Cada objeto que não usa, cada pensamento tóxico que sustenta, é chumbo que impede o brilho do ouro. Dica: dedique um dia por semana ao silêncio e à introspecção. Não se trata de castigo, mas de permitir que sua alma respire. Terceira, use o fogo da intenção. Todo ato cotidiano pode ser alquímico se você o faz com presença, desde preparar um chá até olhar alguém nos olhos. Quando une atenção e intenção, você cria calor sagrado, e onde há calor, há transmutação. Dica: ao despertar, repita em voz baixa
Uma afirmação simples como: hoje sou um canal de clareza e transformação. Isso sela o tom do seu dia. Quarta, integre o aprendido em seus relacionamentos. A fase de rubedo não se consegue se isolando, mas quando sua transformação impacta outros. Você é mais paciente, mais honesto, mais compassivo. Então, o ouro que cultivou é real. A prova não está em suas meditações, mas em como fala, como escuta, como responde quando alguém ativa suas feridas. Dica: observe um relacionamento desafiante e pergunte-se que parte de mim quer reagir e qual parte pode responder desde a consciência. Quinta, pratique a alquimia simples. Acender uma vela com propósito, carregar uma pedra com intenção, respirar profundo antes de entrar numa reunião. Tudo pode se converter em ritual se você o faz com consciência. A magia não está no grandioso, mas no repetido com amor. Ao longo desta jornada, cruzamos os umbrais velados da alquimia espiritual. Descemos ao nigredo, onde a escuridão revela o não sanado. Ascendemos ao albedo, onde a clareza começa a refletir a pureza recuperada. E finalmente vislumbramos o rubedo, o matrimônio sagrado entre sua divindade e sua humanidade. Mas a alquimia não é teoria, é fogo. E esse fogo só acende quando você se decide a usá-lo. Hoje, no meio de uma sociedade que premia a distração e penaliza o silêncio interior, converter-se em alquimista é um ato de rebelião sagrada. É dizer ao universo: estou disposto a recordar quem sou, apesar do esquecimento coletivo. E essa decisão muda seu campo energético, sua percepção, seu caminho. Sua alma não exige perfeição, exige autenticidade. Não pede que seja um guru, nem que repita fórmulas, nem que se isole do mundo. Só quer que você recorde que dentro de você há uma substância mais valiosa que qualquer ouro físico. A consciência desperta, e essa consciência tem poder criador, sanador e transmutador. Você não precisa fugir da vida para se espiritualizar. Precisa espiritualizar a vida que já tem. Seus relacionamentos, seu corpo, suas decisões, seus silêncios. Aí está seu laboratório. Cada vez que acende uma vela com intenção, cada vez que medita sobre sua sombra, em lugar de julgá-la, cada vez que escolhe responder com amor, onde antes reagia com dor, uma antiga corrente se rompe. E nesse instante, sem que você veja, centenas de almas despertas em diferentes tempos e espaços celebram com você. Porque este caminho, embora pareça individual, está tecido por uma rede de alquimistas silenciosos, alguns encarnados, outros já sem corpo, mas todos trabalhando pela mesma coisa: a liberação da luz aprisionada na matéria. Não espere um sinal externo. Ele já está aqui. Esta mensagem, esta sincronia, este impulso de querer saber mais é sua iniciação. Não ignore essa centelha. Proteja-a, alimente-a, deixe-a crescer.